Boa noite. Estamos aqui fazendo mais uma live hoje com duas convidadas mais que especiais. Eu vou enviar o convitinho aqui para elas e aí quando elas entrarem vocês vão saber quem são elas, né? Vou chamar aqui a minha amiga. Vamos achar ela aqui. E aí, será que conseguiu entrar, Jéssica? Deu Ótimo, certo. deu certo. Mas, como lá na nossa questão anterior, eu não estou conseguindo entender. Só um pouquinho que eu vou chamar a outra convidada. Vamos ver se vou achar. Vamos ver aqui. Vamos lá, ver se a outra convidada vai aparecer. Então, primeiramente, bem-vinda, Jéssica. Boa noite, é um prazer muito grande ter você aqui com a gente de novo. Adorei a tua participação. Muito obrigada. Silvane conseguiu Olá, entrar? oi, Oi, Silvane, oi, boa noite. Neide. Bem-vindas. Jéssica tá aí? Sim, Tá? Tá. Então, para esclarecer aí para o pessoal do outro lado, o Instagram está limitando, não sei por que cargas d'água, eu tô aqui olhando só para minha cara, né? Não consigo ver nem a Jéssica e nem a Silvane. A Silvane, pelo jeito, só consegue me ver. E a Jéssica vê todo mundo. Olha que legal, né? A bela confusão. Então, bem-vindos aí do outro lado. Hoje a gente vai falar de um tema muito interessante, né? Que é as questões da inteligência artificial, né? Até que ponto isso quais as consequências de usar isso como uma ferramenta psicoterapêutica, né? Primeiro, antes de mais nada, eu queria apresentar um pouquinho as nossas convidadas, o pessoal aí que já conhece o meu Instagram, sabe que a gente sempre convida, já são figurinhas bem participantes aqui no meu Instagram. É a Jéssica Gris, né, que é minha querida amiga e companheira de alguns tempos aí, de clínica e tudo mais, que é a Jéssica Gris, né? A Jéssica é psicóloga, ela tem aí uma vasta experiência no tratamento de adultos, né? Também com constelação, sistêmicas. E acho que é a psicóloga humanista, que eu também adoro essa vibe do humanismo. Tem um pouquinho de conhecimento aí, acho que é por isso que a gente tem essa interação tão bacana. Então, bem-vinda, Jéssica. Se você quiser acrescentar alguma coisa no teu currículo, falar um pouquinho de você, fique bem à vontade, tá? agradeço o convite. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Hoje com a Silvane junto, né? Nos conhecendo agora. Agradeço sempre o convite. É sempre muito bom estar com você. Foi gostoso o tempo que trabalhamos juntas, né? E seguimos dessa forma por enquanto, né? De forma online, mas caminhando juntas. Acredito que resumidamente é isso mesmo, né? Sou psicóloga aí há quase 10 anos, atuo na clínica e na psicologia humanista, né? Especificamente na abordagem centrada na pessoa. É, Meu foco hoje é atender pessoas adultas, adolescentes e adultos, né? Homens, mulheres e casais. E é sempre bom estar aqui com você, compartilhando conhecimento, ouvindo. Muito obrigada. E agora vamos dar as boas-vindas para a Silvane, né? A Silvane Sade, que é psicóloga aí há pelo menos 30 anos. Olha só quanta bagagem, né? E agora ela também é psicanalista, ela vem trabalhando com a psicanálise de um tempo para cá. Então, a Silvane, se não me engano, atendeu crianças também, né? Silvane adultos, Muito tempo. trabalhou. Uhum, então, eu vou deixar você mesmo falar sobre o que você fez, que fica bem um conhecimento mais profundo e mais direto também, né? Sim.
Então, boa noite, gente. É um prazer. É, é um prazer, assim, estar conhecendo também a Jéssica e, ao mesmo tempo, assim, entender o que a gente vem criando de vínculos, né? Gostosos, vínculos confiáveis, seguros, né? Nessa trajetória da psicologia, da psicanálise. E, e é um prazer imenso mesmo. Bom, eu venho de uma trajetória aí de 36 anos aproximadamente. Dentro desses 36 anos, a clínica é um lugar, um espaço que eu nunca deixei, né? E eu comecei com ela e hoje eu só estou nela, né? E com a psicologia clínica e a psicanálise. Passei por trabalho com crianças, em educação, em clínica, durante muitos anos, 20, 30 anos, e eu fui diminuir o trabalho com crianças agora, há 2, 3 anos atrás. E eu continuo com adolescentes adultos, né? E a trajetória antiga, ela passou por vários, hospital, instituições, dependência química, né? É, com ênfase também, hoje em dia, em psicossomática e traumas, principalmente, né? Que é um trabalho que eu gosto muito, principalmente lidar com esse intervalo que a saúde do corpo, né, apresenta entre a emoção, né, entre o inconsciente e o corpo, né, a relação da saúde com a doença. Muito próxima essas duas vertentes. Então, hoje nós seguimos, né? Seguimos aí conhecendo pessoas, principalmente mais online, né? E é um grande prazer. Vamos seguir também com esse tema de hoje. É um tema preocupante, né? Mas antes disso, vamos falar da Neide, né, Neide? Então, mas é quase redundante, né? Mas enfim, eu sou psicanalista, sou escritora, trato adultos, né? Tenho um foco bastante grande no feminino, nas mulheres, mas atendo homens também, casais, isso tudo dentro da psicanálise, né? Eu gosto muito das abordagens da psicanálise, sempre me identifiquei, né, a partir do momento que conheci e vim a ser psicanalista depois de passar pelo tratamento, começar, né, a abordagem, conhecer, estudar e aí a partir disso, da minha análise pessoal, eu me autorizei, né, isso análise pessoal para quem é psicanalista sabe que é para a vida toda, né. A gente pode dar os intervalos, mas é no divã que a gente se forma, que o conhecimento só faz sentido a partir da nossa prática conosco e depois com os nossos analisantes. Hoje, eu até vou trazer isso em primeira mão, eu estou entrando para um estudo um pouco mais aprofundado ainda, que tem a ver com o inconsciente fetal, que é desde o princípio da geração da vida, né? Isso me interessa muito. Eu estou participando aí com pessoas que voltam o estudo para isso, especialmente na psicanálise da escola argentina. E a demanda que eu atendo tem muitas mulheres com desejo da gravidez e às vezes não conseguem realizar e a medicina não alcança ou não encontra nenhum fator que possa estar desencadeando isso. Então, a gente tem, e mesmo durante a clínica, né, com a psicanálise é muito profunda, chega num eixo que às vezes a gente não alcança mais na história da pessoa. Então, por isso que eu estou indo buscar esse aprofundamento e eu acredito ser uma psicanálise ainda muito corajosa, muito audaciosa, porque ela vai além do que a maioria dos psicanalistas já foram, né? E isso eu acho muito interessante. Então, deixo aí para vocês já pensarem um pouquinho sobre isso. Como que se forma o ser e qual o princípio de tudo e como que a psicanálise pode
podem nos ajudar a compreender as nossas questões, até, quem sabe, transgeracionais. Então é isso, gente. Eu vou passar a palavra para a Jéssica, porque ela tem aí um primeiro argumento para falar para a gente sobre a inteligência artificial, que hoje é o nosso tema da vez, né? Então, Jéssica, tá contigo. Bom, acho que nós podemos iniciar falando sobre os algoritmos, né? Que é uma das coisas que hoje acaba trazendo muito do que do chat. Vamos pensar no chat GPT ou vamos pegar numa forma geral, né? Que seriam os chatbot, que seria uma conversa com robô, se a gente fosse traduzir. Mas assim, fazendo uma explicação bem sucinta em relação aos algoritmos, né? O que é um algoritmo? Então, é uma ferramenta, vamos dizer assim, dentro do mundo da tecnologia, que sempre que você coloca algo lá, ele vai começar a te mandar mais daquilo, e mais daquilo, e mais daquilo, né? Então, acaba que os algoritmos hoje fazem com que a inteligência artificial ela seja algo muito mais grande, muito mais presente na nossa vida. Inclusive, acho que qualquer pessoa hoje, ou eu arrisco dizer que não sei quem é que nunca procurou alguma coisa ali no chat, né? Nos chats, ou enfim, até na internet mesmo, né? Recentemente foram feitas algumas pesquisas que falam que as pessoas buscam muito os chatbots ou até a inteligência artificial, o ChatGPT principalmente, para temas de saúde, né? E então hoje é buscado lá, tô com dor de cabeça, eu posso tomar esse tipo de medicamento? Ou eu tô com uma dor, sei lá, uma feridinha diferente na pele, o que pode ser? E aí o chat ele vai te trazendo, através dos algoritmos, o que aquilo pode ser. Então vamos pensar que o algoritmo é uma resposta automática àquilo que você procura, aquilo que você está buscando. E só um pouquinho, a gente não pode esquecer também que isso está sendo alimentado o tempo todo, né? Esses Isso. algoritmos por várias pessoas ao mesmo tempo. Por isso que a inteligência artificial ela fica tão cheia de informações, né? Então, isso talvez que seja importante a gente ressaltar da onde isso vem, né? Vem das informações que nós mesmos colocamos lá aí, e por isso que nem tudo é tão correto assim, né? Desculpa o corte, só achei interessante a gente colocar isso para complementar, né? Recentemente teve um CEO, ex-CEO da Google, que falou que até 2027 a gente vai vai ter até muitas percas de empregos e afins. Sim. Por conta dessa amplitude que está tendo, né, inteligência artificial e os chats, porque assim, hoje o mais conhecido é o chat GPT, né? Mas o que o chat GPT faz? Ele é uma resposta automática, né, criada por um algoritmo, criado por um robô, para responder aquilo que nós estamos perguntando de uma forma mais agradável, né? De uma forma mais carinhosa, vamos dizer assim, porque se você faz uma pesquisa ali no Google, ele vai te dar várias opções para você clicar. Quando você faz uma pesquisa lá no chat GPT, ele já né? A primeira coisa que ele faz, inclusive, é dizer: olá, como você está? Né? Como você está hoje? Né? Já tem esse convite aí. E aí que entra essa questão que a gente fala, como eu falei, acho que é importante a gente ser bem sucinta em relação a isso, porque sobre os algoritmos, porque senão a gente iria para um outro lugar. Mas o que acontece é que aqui que está o perigo, né? Quando alguém começa a buscar esse tipo de
de ajuda, né? Vamos pensar, buscar esse tipo de profissional, né? Que acaba substituindo muitas vezes, na percepção da pessoa, um profissional, porque o que acontece? Tem vários aspectos que fazem com que a pessoa esteja buscando ali. Um deles, que imagino ser o principal, é porque não tem um custo, ou um custo baixíssimo quando você paga o GPT mensal, né? O que faz ficar um pouco mais acessível, né? E aí, não sei se vocês já querem ir trazendo, ou se eu também, como que fica aí para vocês, né? Porque eu pensei de comentar com vocês também a respeito das questões de como é abordado dentro de uma plataforma, vamos chamar assim, de uma plataforma de inteligência artificial, um tema, por exemplo, de saúde mental, né? Eu acho que a gente pode ir se complementando, né? Até falando nisso, eu gostaria também de colocar um pouco mais sobre o algoritmo, para as pessoas entenderem bem que algoritmo é um número, né? O meu filho, ele lida muito com tecnologia, e vira e mexe ele vem e me explica algumas coisas. Claro que eu não sou da área, eu não entendo dessa forma tão específica quanto eles, né? Mas a gente sabe que toda vez que isso que a Jéssica falou, que a gente vai lá e pesquisa no Google, eu quero uma receita de bolo tal. O Google já vai ficar com essa informação minha. Ah, ela gosta de bolo disso, né? Claro que ele vai pensar, porque é uma máquina, mas fica arquivado no algoritmo essa questão. Aí outro dia eu vou lá e pesquiso sobre médicos, quero achar médicos na cidade e tal. Cada vez que eu vou buscar alguma coisa na inteligência artificial, seja onde for, ele vai ficar gravado quem sou eu, aonde eu estou, né, por causa do, do localizador, né, por causa da questão do número do meu, como é que chama isso, do meu computador. Ele tem um identificador como chassi de carro, né, todo telefone tem. Então por isso que a máquina, que esse algoritmo sabe quem sou eu, e ele fica com todas essas informações. Então, quando eu busco uma inteligência artificial terapeuticamente falando, como a Jéssica falou, ela já chega, oi, tudo bem? Ou como você está? Já chega com aquele lado que parece humano. Porque o que a gente quer hoje? Se a gente for olhar no modo da gente conversar, por exemplo. Quando a gente começa, a gente já diz, oi, tudo bem? Só que normalmente a gente pergunta isso no automático, né? E a pessoa vai dizer, ah, tudo bem, né? Quando você vai começar uma conversa de telefone. No fundo, nunca é de fato aquele tudo bem, é automático. Então, quando alguém pergunta isso, especialmente uma máquina, você já pensa, opa, né? Já falou comigo, ela está interessada em saber de mim. Aquilo chama a uma exclusividade, toca no ponto fraco das pessoas, que tem a ver com alguém olhar por mim, que é a falta em psicanálise, né? A falta é muito mais amplo que isso, mas é algo... Por que a gente sempre busca relacionamentos, né? A solidão machuca. Porque a gente quer alguém que nos veja, que nos se importe com a gente, né? E essa máquina responder dessa forma já abre um campo para a pessoa se sentir pertencente àquele lugar, né? Então, eu não sei se faz sentido para vocês, mas começa aí, tocar no emocional basal, né? E aí, eu não sei se eu continuo falando, que o meu foco hoje é falar sobre, até vou deixar, acho que a Jéssica falar o restinho, que ela, assim, né, da abertura dela, ela quer colocar a questão da saúde mental, para daí eu abordar o resto. E a Silvânia pode ir complementando, que não tem regras, né? Mas acho que é importante, quando uma fala e a outra achar que tem uma coisa para complementar, vamos lá, né? Ok? Ótimo. Na verdade, Neide, é só uma questão mesmo né, que imagino que a gente vai trazer, que é essa questão da saúde mental, porque o que acontece? As pessoas, recentemente, né, saíram alguns estudos não,
desculpe, notícias de pessoas que cometeram suicídio e ao ser investigado a plataforma que a pessoa estava utilizando para ter essas sessões de terapia que ela, né, imaginava, a plataforma acabava incentivando que isso acontecesse, né? Inclusive em uma das situações que aconteceu, salvo engano, na França, se eu não estou enganada. Então, o que acontece é que a pessoa começou a falar com o ChatGPT e uma das coisas que ele falou foi que então ele deixaria uma corda para se suicidar na sala de casa para que as pessoas percebessem que ele estava com esse desejo e que alguém fizesse alguma coisa para salvá-lo. Porém, a plataforma diz que não, né? Que não seria uma boa ideia e acabou que no final ele se suicidou. Fora disso, nós temos outras situações também de onde algumas pessoas acabam se apaixonando pelo mecanismo ali da inteligência artificial mesmo, né? Não, acho que não pode ser só o chat GPT, mas enfim, a inteligência artificial pela forma que é isso que você acabou de falar, né? Como é abordar, seja bem-vindo, que saudade que eu estava de você, né? Acho que seria mais ou menos isso, assim. Quase Tem como esse um relacionamento, né? Isso, tem esse sentido mais adulador, né, bajulador, né, de estar De acolhendo, conquista, né? de conquista e de prioridade àquela pessoa, né, de estar pertencendo, na verdade, a algum tipo de relação mesmo, como vocês estão dizendo. E não está muito longe, né, porque eu até acabo conhecendo uma pessoa, né, que se apaixonou ali pela relação, e foi no chat GPT mesmo. Né? E o que rola? Né? Rola como essa conexão, esse é o perigo quando a gente fala da terapia, né, gente? Quando nós falamos que é o nosso tema, da terapia em si, ele enquanto terapeuta, né, há uma desconexão de si próprio para ser projetado nesse outro objeto que na verdade, passa a ser algo voltado para o humano. Né? Então, fica como se fosse uma conotação um tanto híbrida, né? Tecnologia e humano. Né? Vamos dizer que a gente está aqui no modo híbrido, né? Só que a gente está vendo a outra pessoa aí na frente, né? Mas o híbrido de algoritmo já não tem, né? Muitas vezes não tem. E às vezes, como a Jéssica disse também, há uma. Como que a gente fala? O algoritmo enquanto forma, né? Enquanto desenho, né? enquanto pessoa, mas no próprio algoritmo, né? Há essa possibilidade de se conectar enquanto. Um avatar, talvez, né? Isso, um avatar, exatamente, um avatar. Isso já aconteceu aí? Foi esses dias uma notícia de um senhor de 73 anos, foi isso, né? Que se apaixonou e pediu até o divórcio, né? Por um avatar, então, por uma pessoa própria ali construída pela própria tecnologia, né? Pela inteligência artificial Pela, mesmo. pela IA, exatamente, pela IA. Então, e só lembrando um pouquinho essa questão do apaixonamento, é algo assim que as pessoas podem pensar, nossa, mas como assim? Tem que ser muito pirado. Quantos de vocês aí do outro lado já não se apaixonaram por um canalha ou uma garota que dizia tudo o que vocês queriam ouvir, né? Então é mais ou menos assim que funciona. É, é algo que você quer ouvir, né? É aquilo que você precisa ouvir, porque o algoritmo te conhece, né? Ele tem os seus dados, então ele sabe exatamente. E aí vocês podem pensar, tá, mas então é ótimo fazer terapia com o algoritmo, já que ele me conhece tão bem. Mas aí que tá.
Aí que entra a questão que é a minha preocupação básica nisso aí, é o estrutural. Por quê? Ele sabe o que você quer, então ele vai dar aquilo que que ele acha que você quer. Mas, em psicanálise, a gente sabe que a frustração faz parte da vida, né? E não é só a frustração, mas a questão é, esse algoritmo, ele é uma máquina, ele não entende de emoções, ele não sabe o que você está sentindo aí do outro lado. Porque só um outro ser humano é capaz de ter empatia. Então eu pergunto a vocês, qual o risco de vocês não estarem preparados para ouvir o que essa máquina quer dizer? Ou seja, pode ser que ele tenha respostas certas, ok, para te dar para aquilo que você quer ouvir. Mas até que ponto você está preparada para ouvir essa resposta? E é essa questão que é justamente o que é terapia. É um humano que está preparado para perceber o teu grau de preparo para ouvir aquilo que precisa ser dito. Em psicanálise, a gente tem 3 palavrinhas mágicas, que é tempo, tato e contato. São 3 coisas fundamentais para a terapia. Por quê? Eu preciso ter tempo para que essa pessoa esteja preparada para ouvir certas coisas, né? Certas coisas o quê? Ela vai repetir, ela vai ver de novo, ela vai falar novamente, até ela conseguir compreender aquilo que ela mesma repete. Uma repetição é um sintoma. Tato o quê? O modo como você vai falar para o outro em terapia aquilo que o teu analisante ou o teu paciente precisa ouvir, né? Então, e contato é justamente essa ação terapêutica que a gente chama de transferência, o amor de transferência. Então, esse enamoramento que a Silvane falou que aconteceu entre o senhor e em muitas outras pessoas aí no mundo, é justamente o amor de transferência, que é fundamental para acontecer qualquer relacionamento, inclusive o terapêutico. Sem esse amor de transferência, que é o quê? É a confiança, é aquilo que você vai construindo ao longo das sessões. Por exemplo, alguém aí já fez terapia, chegou na primeira sessão e disse, não deu certo, eu não consigo fazer terapia com essa pessoa. Porque já no início não houve essa transferência. Então isso é fundamental e às vezes não acontece. E às vezes acontece demais. E como que a máquina vai responder isso do outro lado? E como que você vai se relacionar com alguém tão fictício assim? Isso fica uma alienação, uma questão irreal, que é impossível de ser realizada, né? Na vida aqui. E isso corre riscos sérios de outras questões de agravamento de situações de distúrbios, de questões até aqui para psicanálise estruturais, né? Não sei se faz sentido aí para vocês, meninas. Uhum. Bom, Silvana. deixa eu estar colocando um pouquinho, dando sequência, principalmente quando você diz, né, Neide, a questão da psicanálise, né? Então, se a gente pensar que o chat ele pode de alguma maneira iniciar uma ajuda, né? Como diz, ele dá uma resposta de forma mais manual, vamos dizer, né? De forma mais manual, como se fosse correspondendo com essa pessoa. Mas chega num ponto, né, que penso eu que até agora não, acho que pode acontecer, vir a ser um dia, né, mas ele não consegue chegar no ponto em que ele devolve a esse paciente uma escuta daquele ponto que o próprio paciente não consegue conduzir. Ver se consegue entender, entende? É um vazio, né? É algo vago, vazio, Se superficial. eu vou perguntar ao chat, né, algum problema, estou com ansiedade, vamos dizer. E isso vai indo, ele vai respondendo, ele vai dando condições
de orientar essa pessoa de alguma maneira. Mas então, a gente entende que de alguma maneira eu também estou conduzindo esse chat, né? Eu estou conduzindo conscientemente. Quando a gente fala em psicanálise, a psicanálise entra num ponto em que essa pessoa não consegue conduzir. E essa pessoa não sabe qual consciência ela tem sobre aquele ponto em que ela se posiciona. E Né? aí Então, vira um essa emaranhado, né? exatamente. Então, chega num ponto que passa aí, eu vou lá e falo com o chat um mês, vamos dizer. Né? Fico lá questionando ele. Né? Chega num ponto que não vai. Ele não vai mais. E aí, nesse ponto da subjetividade, é que ele não consegue atingir. Né? No ponto da subjetividade, por conta da escuta. A É, escuta, da né, empatia, né? da Do empatia. estar E com. Uhum. o psicanalista, ele tem aquela escuta que é de onde o indivíduo, o sujeito, não fala, não consegue atingir através da fala, né? Uhum. É um não Então, acho que é dito. o não dito, pronto, o não dito, né? Então, isso eu acho muito interessante ainda para a gente poder entender que ainda é muito perigoso tudo isso, né? Que a IA não substitui ainda. Ela ainda não substitui o humano, né? Ela não substitui, Isso. entende? E a psicologia, o conselho da psicologia, eu não sei se a Jéssica deu uma olhada no Conselho Federal de Psicologia, ele tem essa minuta, né? Essa orientação com relação à inteligência artificial. Eu só não peguei aqui, mas ele. Aqui, deixa eu ver. Ah, saiu. Senão eu ia colocar aqui para vocês a forma como o conselho. Só um pouquinho. Pessoal, enquanto a Silvane pega aí o conselho, se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, podem mandar para aí por escrito no chat Sim. que a gente vai respondendo, tá? Vai ser um prazer bem grande a participação de vocês. Aqui é uma troca, tá bom? Olha, e aqui está colocando, gente, no o posicionamento do conselho, eu acho que vale porque, enfim, Neide não, mas faz parte, Neide, da nossa profissão, né, a psicanálise e a psicologia, né, porque tem, enfim, códigos, né, de ética envolvido nisso tudo. E o posicionamento da inteligência, ele coloca até no SUS, né, da inteligência artificial. É, o Conselho de Psicologia alerta mudanças exigem, né, cautela, segurança e debate público. Aqui, em posicionamento, o CFP, que é o Conselho Federal de Psicologia, destaca que a psicologia é insubstituível no cuidado em saúde mental. A autarquia ressalta que a aliança terapêutica, o julgamento clínico e a proteção de direitos não podem ser delegados a algoritmos. O posicionamento aponta que mudanças dessa natureza exigem cautela técnica, segurança jurídica e ampla construção coletiva envolvendo profissionais, gestores, pesquisadores e usuários. E aí ele continua um pouquinho mais, mas eu achei interessante colocar a posição de que ainda não tem essa substituição, né, os algoritmos na saúde mental de uma pessoa. Jéssica, quer colocar? Eu penso que não é que ainda não tem, eu não sinto que seja possível ter. Concordo. Porque veja bem, para mim, não sei se faz esse sentido isso que eu vou falar para vocês, mas para mim, uma relação terapêutica, ela só flui, ela só funciona porque existe o vínculo, né? Ótimo. E aí, quando você
quando você está conversando com uma máquina que é isso, né, a IA é, né, a inteligência artificial traz, não consegue se aproximar desse vínculo, desse sentimento, né? Eu até tive o interesse de saber o que estava fazendo as pessoas buscarem mais a inteligência artificial para esse tipo de assunto, vamos dizer assim. Primeiro, essa questão financeira, né? A segunda é porque algumas pessoas não se sentem confortáveis de conversar com outras pessoas sobre aquilo que estão sentindo ou aquilo que de alguma maneira faz com que seja muitas vezes sente vergonha, enfim, né? Nós sabemos como funciona. E aí o que acontece é que as pessoas é muito rápido, né? Veja, se você agenda uma sessão de terapia, você às vezes precisa esperar ali 2, 3 dias, às vezes uma semana. Uhum. No chat GPT ou em qualquer via da inteligência artificial ali, você tem aquilo na mão, na hora que você quiser, do jeito que você quiser, e é aquilo que a Neide falou. Ele vai começar a te responder a partir daquilo que você já pesquisou, né? Então, a pessoa, né, sabe lá que eu gosto de gatos, né? Então, ela já vai falar assim, você pode aliviar os seus sintomas de ansiedade adotando um gato, por exemplo. Porque em outro dia eu fui lá e pesquisei que eu queria adotar um gato e como que seria para eu adotar esse gato, o que que esse gato come. Então, é isso que a Neide falou. A pesquisa que eu fiz lá semana passada, eles vão atrelar com coisas que me, é, me geram sentimento para que eu fique ali na plataforma de alguma maneira. E veja, eu não entendo que isso está de todo errado. Até porque quem está buscando no local errado são as pessoas. Porque, veja, Uhum. até eu É uma escolha, li né? isso, mas até eu li que a pessoa, desculpa, não vou lembrar o nome agora, mas que desenvolveu a inteligência artificial e principalmente o chat GPT, eles estavam buscando novas ferramentas para que quando entendessem que existe, por exemplo, um risco como suicídio ou até outros riscos relacionados à saúde mental, que fosse acionado de uma outra forma a plataforma ali fosse comunicada, enfim, eles estão estudando um jeito para que isso aconteça. Por quê? Porque já foi percebido que não é mais, não é um local para se fazer E isso, outra né? coisa, uma coisa que me vem aqui quando você fala de dinheiro. As pessoas aí acham que vai custar muito mais barato. Mas aí eu pego uma situação, por exemplo, de alguém que está com um quadro depressivo num fim de semana, né? Aí ela vai lá no chat e começa a desabafar, né? E aquilo tudo que o chat vai falar para ela é algo automático, não tem emoção. Por mais que as palavrinhas bonitinhas que estejam dizendo, parecendo dizer o contrário. Não tem empatia, não tem o sentir com. A máquina não sente. Ela vai reproduzir uma resposta para produzir alguma identificação no outro, para que o outro continue utilizando a máquina, a IA. E por quê? Porque alguém fez a máquina e esse alguém está ganhando em cima das doenças, sem curar ninguém, sem ajudar ninguém. Então você acha que não está pagando nada, você pode estar pagando com a tua saúde mental. Saúde mental é coisa séria. Por isso que o pagamento é importante, porque você não vai para uma conversa de comadres, você vai lá para alguém responsável, que sabe o que está fazendo, para ajudar você a melhorar, para ter uma vida mais estável e mais saudável, não para tirar o teu dinheiro. É o contrário, é um trabalho como qualquer outro. Mas a gente está alimentando o IAS para grandes empresários, para pessoas que estão pegando dinheiro a rodo. E o que eles querem fazer com isso que a Jéssica estava falando? Para corrigir certos erros, para que vocês não caiam fora da máquina, porque eles estão ganhando horrores com isso.
E aí eu te pergunto, como que fica a tua saúde mental? Quando você está num quadro depressivo, você está ali, ó, não só depressão. Eu cito aí quadros de, por exemplo, pessoas que têm estrutura psicótica, que vem da psicanálise, né? Esse Sim, modo de falar. E a pessoa sim. nunca teve um surto ainda. E aí ela começa a desabafar e o chat vai devolvendo para ela aquilo que ela quer e vai aumentando a alienação. E aí, de repente, o que que acontece? A pessoa surta. E quem que vai pagar por isso? A pessoa e a família dela. Esse é o problema. Nós estamos em setembro, setembro amarelo. Isso até me arrepia, gente. Porque é uma coisa Uhum. muito séria. Por isso que nós três aqui temos muito comprometimento com a saúde emocional e mental de todo mundo. A gente não pode atender todo mundo, mas essa live pode tocar muitas pessoas que estão aí precisando de ajuda. Agora, ao invés de deixar de pagar a terapia, ir lá conversar com uma máquina que não vai ouvir a tua emoção como um terapeuta vai, você vai aí tomar uma cervejinha ou coisa pior, alimentar vícios, comer errado, gastar dinheiro com coisas supérfluas que vão aumentar o teu mal-estar, a tua angústia, que tudo isso gera culpa depois. E o Uhum. verdadeiro sentido? Onde é que está a saúde? O cuidado consigo mesmo. A nossa mente comanda tudo. Ela não comanda só o teu corpo, comanda as tuas ações, o que você sente. E é isso que vocês estão, né? A maioria das pessoas, essa inteligência artificial está colocando em risco. Por isso que a gente está aqui falando de uma forma muito séria o que de fato está por trás de tudo isso, né? Aí eu deixo com vocês para continuar, porque eu, Então, dando né, sequência nesse pontinho, né, quando a gente fala com o chat, né, ou qualquer plataforma nesse sentido, como terapêutica, né, a gente pode pensar também que não consegue fazer o acompanhamento da evolução, né, desse paciente, desse sujeito, né, as nuances, conforme ele está evoluindo, conforme ele tá sendo acompanhado, esse sentido que a gente acha muito perigoso, porque ele não consegue dar sequência, ele fica como se fosse um processo de autoajuda, vamos pensar assim, acho que não chega a ser, mas mais ou menos isso, né, se fosse um livro que te dá orientações, mas ele mesmo não consegue, né, ser acompanhado, ser evoluído, né, ser tocado em pontos que, como eu disse anteriormente, ele ainda não sabe sobre ele, né, e não consegue, através dessa plataforma, né, ser, ser visto por esse não dito. Né? Então, essa questão do acompanhamento do sofrimento do outro, e quais os caminhos e as frestas e as arestas que devem ser entrar, que o profissional entra dentro desse vínculo, ele não tem, né? A plataforma não tem essa possibilidade ainda e esse poder. Esse é o perigo. Né? Eu digo isso gera ainda, mais gente, frustração, porque né? a coisa está crescendo, né? A coisa eu digo ainda porque a coisa está indo numa evolução estonteante, basicamente, né? E vai aumentar, né? De alguma maneira ou de outra. Por isso que nós, enquanto eu tenho sempre esse cuidado de quando esses pacientes que a gente atende, né, vêm com a ideia de como eles estão, não que nós temos controle sobre isso, né, gente, não vamos ter, mas é a nível de informação, de reflexão sobre tudo isso, e nós, enquanto profissionais, estarmos completamente atentos a algumas pessoas que atendemos, na medida em que eles vão se desconectando de si próprio, entrando em algo que não é real, né? Que foge, que entra para uma possível psicose. Isso, particularmente, eu fico muito acesa nesse sentido. Né? E É, aí a gente vai eu, ter um perigo de saúde pública, né? Exatamente. sim, com Por isso que o certeza. Conselho coloca a questão da inteligência artificial de saúde mental no SUS. Uma das coisas que eu penso é que, veja, eu mesma trabalhei no SUS por um tempo. Na época em que eu trabalhei, nós éramos em 4 profissionais para atender uma cidade com 17 mil habitantes e não tinha como dar conta, né? Fora
tinha também psicóloga no CRAS, tinha psicóloga na educação, nós éramos em 4 somente na saúde, né? E ainda assim não era possível. Mas, enfim, seria um outro contexto. Mas o que eu penso é que assim, que eu consigo compreender, de fato, essas pessoas que acabam buscando esse recurso, porque, veja, tá ali numa emergência, no sentimento, numa situação que aconteceu, é o recurso que tem, né? Desespero, né? Exatamente, infelizmente é o recurso que se tem. Mas uma das coisas que talvez seja muito pouco falada é que tem o CVV, né? Eu não sei se vocês lembram ou Sim, conhecem, enfim. Centro de Valorização da Vida, claro. Isso, tem o CVV que, assim, é um atendimento pontual, é um plantão, mas faz alguma diferença quando necessário. E também tem algumas plataformas que têm atendimento de um valor social, né? Só que às vezes as pessoas acabam não buscando, não procurando, até porque existe essa ideia de que a psicoterapia é algo, ou a psicanálise, né? É algo caro, que não é acessível a muitas pessoas. Mas aí a gente sempre tem, né, algum combinado, tem pessoas que eu mesma atendo por valor social quando necessário, se eu tenho vagas disponíveis, tem esse tipo de, né, de combinado. Então, são formas que a gente pode buscar de auxiliar, né? Porque principalmente ali na pandemia, a gente entendeu que as pessoas começaram a buscar mais ajuda psicológica, terapêutica, enfim, de uma forma geral. Mas ainda assim, hoje a remuneração da maioria das pessoas não consegue chegar a esse recurso, né? Então, eu falo porque eu consigo entender quando as pessoas acabam buscando esse tipo de ajuda, porque é o que é possível para elas naquele momento. Mas que é importante que elas tenham consciência de que não é o ideal estar ali, né? Porque é isso que vocês acabaram de falar. É uma resposta Talvez é melhor, automática, talvez é melhor procurar um amigo, uma amiga do que algo uma nesse máquina, sentido. que é um outro ser humano, como dizia uma frase muito bonita do Jung, quando tocar um outro ser humano, seja apenas Ser humano. um outro ser humano, né? É. Então é aí que é o diferencial. Então, gente, o papo tá muito bom, mas daqui a pouquinho a gente vai ter que ir para os finalmente, já estão. Senão o Instagram corta a gente e a live fica sem terminar, isso que acontece às vezes. Então, eu vou pedir para vocês deixar aí a fala de vocês final e a gente volta num outro momento para continuar mais. Nossa, eu acho que foi muito bom esse encontro, essa interação, essa complementação e essa sacudida, né? Que saúde mental não é brincadeira. Preciso olhar para isso. Sim. É, não sei, eu acho que a gente pode estar, né, de alguma maneira, como eu digo, está sentindo, né, o valor, né, de como essa sensorialidade humana, né, entre nós, né, como você disse aí, um amigo, né, Neide, e eu pego como exemplo que vale muito a pena essa ideia de entrelaçar as vozes humanas ainda, né? Nesse sentido de que nós podemos até orientar as pessoas de alguma maneira, né, a tá se colocando enquanto ainda alma humana, não somente alma digital, né? Eu digo porque que bom é esse nosso encontro. Que bom seria se as pessoas conseguissem dar espaço para olhar, né? Para sentir, já que a gente está, nós estamos ainda nesse momento extremamente anímico, né? Que traz vida ainda. Né? Então, eu só estou colocando que é muito gostoso. Nós não temos controle sobre nada, mas o fato de nós entendermos
que vale a pena ver o sorriso da Neide aí, né, o da Jéssica, né? Então, ficamos, né, nos nossos encontros enquanto profissionais, enquanto pacientes, né, enquanto indivíduos, né, que a gente possa ainda estar nos dirigindo de uma maneira viável a todos nós, né, gente, com saúde mental. Jéssica, você tem alguma coisa para complementar ou para deixar aí para a gente ir encerrando aos pouquinhos? Não, acho que seria isso mesmo que eu tinha falado agora há pouco, né? Sobre buscar outras alternativas, né? Que não só a psicoterapia, a psicanálise ali na sessão terapêutica, mas o CVV, né? Você lembra qual que é, Silvânia? O número do CVV é 186? Não Eu lembro agora. lembro, deixa eu ver. Mas tem, Vai tem um falando qualquer telefone. coisa. Tem sim, porque eu Uhum, praticamente já liguei como teste algumas vezes aí. uhum. E aí, também eu finalizei minha especialização agora em abordagem centrada na pessoa no GFH. Eles disponibilizam de atendimento clínico lá, por valor social, tem plantão de forma gratuita. É uma clínica é um atendimento clínico bem humanizado, com ética, tudo certinho, de forma online. Então, acho que é uma possibilidade também quando necessário. E sempre se atentar para os riscos, que é aquela coisa de às vezes você achar que vai lá para solucionar e vai acabar arrumando mais um problema, né? Volta e meia eu recebo, hoje mesmo conversei com um cliente que falou assim para mim, Jéssica, eu acho que eu tive um surto psicótico. E aí eu falei, como foi que você chegou a essa conclusão? Não, eu procurei no chat GPT, falei dos sintomas, aí Incidente. não era nada do que ele estava, enfim. Ah, Mas tá. não Jéssica, tinha é 188, tá? 188. Uhum. Então, uns diagnósticos equivocados, né? Que também tem falta Sim. de conhecimento, e aí que entra o Rótulo. risco, né? Um risco de as pessoas serem diagnosticadas erradamente por um algoritmo que não estudou, que está sendo alimentado por diversas fontes, inclusive fontes totalmente sem conhecimento da área, sem conhecimento de causa, né? Por isso que fica aí a dica. Vamos, por mais que seja difícil, às vezes a gente tem que priorizar, né? O que é priorizar? Saúde mental é algo que eu só comecei a levar a sério quando eu precisei, e é normalmente assim que acontece, né? Quando a coisa aperta o sapato, a gente vai buscar ajuda. E às vezes a gente diz, não posso, não tenho, não dá agora, mas eu preciso. Então, o que eu posso fazer com isso que eu tenho hoje, né? Por exemplo, cada um sabe o quanto ganha, o que pode fazer, o que pode priorizar. Eu atendo pessoas de várias, vamos dizer assim, classes sociais, né? E não é aquele que não pode pagar ou que tem pouca condição que deixa de fazer a psicoterapia ou a terapia, enfim. É aquele que justamente não quer se responsabilizar, que não tenha como prioridade o cuidado de si. E isso é importantíssimo, gente, ter em si que a nossa mente é o que comanda tudo na nossa vida. E se a gente vai colocar o cuidado dela numa máquina, né? Como que isso vai ficar? Isso vai ser, a gente já está robotizado, já está demais nessa questão da máquina. Onde é que está o lado humano da coisa? E se a gente se alienar tanto, daqui a pouco, o que sobra do ser humano? A gente já está vivendo num tempo em que as pessoas estão se isolando, e talvez isso que está sendo conduzido para esse lado da máquina, né? Porque todo mundo está se trancando em si. Isso é um perigo muito grande, porque a gente precisa, né, dessa ajuda. Então, gente, obrigada, Silvane, obrigada, Jéssica, foi a primeira live a 3, eu amei, espero que a gente possa fazer Adorei, gente. mais disso Adorei. aí, né? Deu bastante. Né? Obrigada pelo Produtivo. convite. Uhum, obrigada pelo convite e muito Obrigada, bom estar Jéssica. com vocês, meu meninas.
Apesar da Vamos gente não estar pensar. se vendo, né, totalmente, mas está muito gostoso tudo isso. Uma Obrigada, pena que o então, gente. Instagram Boa corta a noite. gente aí, né? Corta, Obrigada, meninas. corta. Um Beijo beijo. grande, até a Beijos. próxima. Até, Tchau, Obrigada tchau. mesmo, até de mais coração. ver. Beijão. Obrigada, pessoal aí de casa, pela audiência, tá? Vai ficar no YouTube, tá bom? Logo eu posto aí. Beijão.